numa cobertura super especial, trazendo para você todos os detalhes em torno da morte do Papa e o legado dele também. Morte do Papa que reacende também o debate sobre a relação política da Igreja Católica com os Estados Unidos. E é para lá que vamos, porque Eliseu Caetano tem mais informações a respeito desse assunto. Pois não, Eliseu? Exatamente, Nonato. Muito bom dia novamente para você, para Paula e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo, direto daqui dos Estados Unidos, neste momento na costa leste americana, 8 horas da manhã com 42 minutos. Temperatura de momento aqui no sul da Flórida, 24 graus Celsius. E estamos acompanhando toda a repercussão da morte de Papa Francisco aos 88 anos, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira lá no Vaticano. Por aqui, a mídia americana já disse que o corpo dele deve ir para o caixão por volta das 2 horas da tarde pelo horário local aqui da costa leste, portanto, 3 horas da tarde de hoje pelo horário de Brasília, e que um funeral poderia começar a acontecer a partir da próxima quarta-feira. A gente ainda segue aguardando a posição oficial do Vaticano com relação a essas informações, mas o que por aqui também muito se fala é a relação de Papa Francisco com a política americana, porque durante esse período que ele esteve à frente da Igreja Católica Mundial, ele teve um relacionamento que oscilou bastante entre o respeito institucional e também o embate ideológico, viu? Por exemplo, durante o governo do Barack Obama, o Papa Francisco atuou como mediador, aliás, silencioso, da reaproximação diplomática entre os Estados Unidos e Cuba, restabelecendo um canal de diálogo muito importante entre os dois países que estavam há décadas distantes. Essa ação, inclusive, de acordo com os analistas políticos por aqui, consolidou a imagem dele como um líder global, pragmático e humanista. Em 2015, o Papa tornou-se o primeiro pontífice da história a discursar no Congresso dos Estados Unidos. Diante de um plenário bipartidário, ele defendeu os imigrantes, a reforma do sistema penal, o combate à pobreza e a preservação ambiental. Ele também fez referência à necessidade de se abolir a pena de morte, uma pauta sensível aqui nos Estados Unidos e com relação também à comunidade americana. Já a relação dele com Donald Trump, atual mandatário do país, no entanto, foi marcada por antagonismos, viu? Em 2016, por exemplo, o Papa afirmou que quem constrói muros e não pontes não é cristão. Em uma crítica não velada, direta, do muro na fronteira com o México que Donald Trump levantou na época. Trump reagiu de forma agressiva e acusou o Papa de ser instrumento político e de não entender a realidade americana. Apesar disso, os dois voltaram a se reunir em 2017 no Vaticano, numa visita oficial marcada por sorrisos formais e um evidente desconforto, como as próprias imagens podem mostrar. Já com Joe Biden, um católico praticante assumido, Francisco, teve um canal mais fluido, viu? Biden visitou o Vaticano em 2021 e novamente em 2024. E o Papa foi uma figura central nos momentos simbólicos de sua gestão, como, por exemplo, os pronunciamentos sobre a empatia durante a pandemia da Covid-19 e também em apoio às causas climáticas. Em janeiro de 2025, poucos dias antes de deixar a presidência, Joe Biden, vale a gente lembrar, concedeu ao pontífice a medalha presidencial da liberdade, que é a maior honraria civil dos Estados Unidos. E a gente vai seguir daqui acompanhando todos os desdobramentos e a repercussão da morte de Papa Francisco nos Estados Unidos e também no mundo. Eu estou separando aqui, Nonato e Paula, as falas dos principais líderes mundiais para a gente repercutir na nossa próxima entrada ao vivo. Combinado? Eu volto com vocês no estúdio. Perfeito. Obrigado, Eliseu Caetano, atualizando para a gente essas informações nos Estados Unidos. Nós seguimos aqui com os nossos comentaristas nesta manhã. Temos a Deise Ciocari, também o Fábio Piperno e o Gustavo Segre com a gente. Piperno está lá na Itália. O Piperno queria só resgatar um pouquinho, um apanhado geral que você estava fazendo mais cedo, a respeito da importância do Papa Paulo VI, que teve o seu reinado até 1978, né, ou pelo menos o seu papado,
E agora, a gente até citava da importância dele em temas como Guerra Fria, integração entre os povos, diálogo interreligioso e por aí vai. Muita gente o considera como o principal papa da era moderna, exatamente por tirar a igreja do seu, entre aspas, casulo, para se expandir um pouco mais para o mundo também e abordar temas modernos e contemporâneos. Será que dá para a gente fazer um paralelo com o trabalho do Papa Francisco, à medida que o Papa Francisco também chama para a conversa, por exemplo, grupos LGBTQIAP+, ele também conversa mais com as mulheres e dá novas funções a ela no centro da igreja, fala muito a respeito da presença da igreja junto aos pobres. Você acha que dá para fazer esse paralelo, Piperno? Em certo sentido, sim, Donato, porque, veja, o Papa Paulo VI, né, teve um papado também longo, ele foi um Papa realmente dessa abertura, principalmente em questões comportamentais. Não podemos esquecer o contexto da época. Ele se torna Papa ainda na década de 60, então ele é um Papa que transita por toda aquela questão, por exemplo, da luta por direitos civis, de questões comportamentais, e ele é um Papa da inflexão da igreja, né? É bem verdade que esse processo já havia sido inaugurado pelo Papa João XXIII, que também foi um Papa reformista, um Papa de vários concílios aí que acabaram abrindo a igreja, mas sem dúvida nenhuma o Papa Paulo VI teve um trabalho fundamental na modernização desse discurso da igreja, dando inclusive espaço a movimentos como a teologia da libertação. Ele é o primeiro a visitar a América Latina, isso aconteceu no México em 1968, e depois disso, claro, a igreja adota também uma atitude bastante diferente de voltar para dentro no papado de João Paulo II, que aí sim se volta mais a questões pastorais e, sobretudo, ele tinha, do ponto de vista político, inclinações muito diferentes daquela do Papa Paulo VI. Agora, o Papa Francisco, ele é um Papa, sim, sem dúvida nenhuma, mais parecido com o Papa Paulo VI do que com seus antecessores.